Fala galera, então, continuando aquela série de básico de mixagem, né, como eu havia prometido. No primeiro vídeo eu abordei o que eu achava que era o mais importante da gente focar para a gente conseguir uma boa mixagem, né? Então eu tinha falado era a organização, o equilíbrio dos áudios, o pan, compressão, equalização e ambiências, né? Reverb delay, básico, né? Então eu tinha falado um pouco sobre isso. No outro vídeo eu mostrei um pouco de como é que eu faço o processo, né? Do básico de mixagem, mostrei como é que eu organizo, como é que eu vou levantando a música, como é que eu faço para entender a música e tudo mais. Agora nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho, indicando, como haviam me pedido, indicando um norte, né? Então falando de um ou dois plugins de cada processamento aí. Então eu vou começar com o que eu acho mais importante depois do equilíbrio e do pan, né? Porque o mais importante mesmo é quando a gente é a organização, equilíbrio da música como um todo e pan, né? A localização dos áudios no estéreo. Isso é o mais importante. Depois disso, falando com as outras questões, né, de processamento e tudo mais, então eu vou falar por ordem do que eu acho relevante e vou dar uma dica também no final sobre o que pode ser interessante para vocês desenvolverem e entenderem melhor uma metodologia que eu acho que muita gente que chegou a trabalhar com essa filosofia é mais objetivo, né? Quando está mixando. Então, o primeiro passo é o equalizador. No caso, eu estou aqui no Reaper, né? Então, eu peguei um equalizador nativo dele. Todas as plataformas têm os seus equalizadores nativos. Se a gente pegar o Pro Tools tem o dele, Logic tem o dele, Reaper tem o seu. Seja Cubase, Studio One, Endo, Live, qualquer um vai ter o seu equalizador nativo. E eu geralmente gosto dos equalizadores nativos. Eu acho que são bem honestos e transparentes e são super legais. Aí é claro que se eu quero um timbre diferente em alguma questão e tudo mais, eu vou para outros, mas 80% dos casos, quando eu estou mixando in the box, né, dentro do computador, mixagens dentro do computador, eu estou usando em 80% dos casos, pelo menos, às vezes, eu diria até 90%, os equalizadores nativos. Então, o equalizador nativo do Reaper aqui ele funciona com inicialmente 4 bandas, né? Então, assim, por que 4 bandas? Porque basicamente é o suficiente para se trabalhar com um áudio que foi bem gravado, né? Que não tem problema. Então isso daqui é a mesma filosofia dos consoles. Geralmente os consoles clássicos, né? Eles vão te dar geralmente em torno disso, 4 bandas para você trabalhar a equalização, porque o fabricante está partindo do pressuposto que o áudio está bem gravado. Só a diferença é que no digital aqui e no caso desse equalizador eu acho muito legal também essa função aqui que é de adicionar novas bandas. Então é fantástico porque você
4 bandas não foi o suficiente para mim. Eu adiciono mais uma. E mais 5 ainda não é o suficiente para mim. Adiciono outra. E mas eu preciso de mais uma. E você pode adicionar e remover à vontade. Eu não sei se é eterno. Se eu quero ter 30 bandas, pode. Eu não sei se dá. Eu nunca cheguei a isso. Geralmente eu resolvo meu problema com 4, 5 bandas. Aí já resolvo meu problema, minhas situações de forma tranquila. Então aqui, no caso, nos extremos, né, nas extremidades, ou seja, banda 1 e banda 4, a gente tem a opção do low shelving. Deixa eu só conferir se todos têm essa opção. Ah, não, todos têm a opção. O equalizador é aberto. Então a gente tem aqui como utilizar esse carinha aqui, que é o tipo de função, né? Então a gente tem o low shelf, né? Isso pode ser shelf ou shelving, é basicamente a mesma coisa, só que a curva é que muda um pouquinho, mas nesse caso aqui eu estou vendo que ele não tem o shelf, só tem o shelf, basicamente a mesma coisa. Então o que é o low shelf e o high shelf? É quando a gente pode adicionar ou atenuar frequências a partir daquela frequência ali que a gente está escolhendo. Aí, no caso, o low shelf, ele vai adicionar e atenuar da sua frequência para o mais grave e o high shelf para o mais agudo. Aí, no caso, aqui ele está bem abertão, né? Aí, no caso, a gente tem a frequência, isso para todos eles. Frequência que você vai andar no espectro, o ganho e a bandwidth, que a gente chama de Q. Geralmente é um Q. O que é a bandwidth ou Q? É a largura de banda, né? Então, se você está, para facilitar o raciocínio, eu vou pegar a banda que está como ele chama aqui de band. Vão ter equalizadores que vão chamar de picking, né? Que é o clássico da equalização, que é a montanha, né? E a gente pode deixar essa montanha mais estreita ou essa montanha mais larga. A largura de banda nada mais é do que fazer essa montanha ficar mais estreita ou mais larga. Então a gente tem a opção aqui nas extremidades do low shelf, geralmente é assim que a gente usa, né? Ou dos filtros, né? High pass, ó, virou filtro. Aí eu tenho como deixar mais radical, menos radical. Mesma coisa aqui no low shelf. Se eu der o ganho aqui, ó, posso deixar mais largo, mais estreita, né? Que fica mais reta e mais objetiva nas frequências, né? Então, ó, legal, né? Então, bacana. Esse daqui e os outros você vai poder também trocar e botar qualquer coisa. Só que geralmente a gente utiliza as bandas nas extremidades para os filtros ou low shelf e high shelf, e as bandas do meio para as montanhas, né? Para as bandas mesmo.
Então, legal, todas as frequências. Esse equalizador também tem equalizadores que travam, ou seja, você só pode. Tem uma banda que é só de médio grave, outra banda que é só de médio, outra banda é só de médio agudo, outra banda de. Fica travado. Então ele não deixa. Vamos supor, a banda de alta ele só deixa passear de 2 a 6K e você não pode nem ir antes disso ou depois disso. Tem equalizadores que são assim. Esse equalizador também é super legal com essa questão aí que ele pode passear em qualquer lugar, qualquer coisa virar qualquer coisa. Então é super interessante aí, porque a gente não fica limitado, né? Então legal. Esse é um dos equalizadores que eu uso, o nativo. Agora eu vou. O outro equalizador também, que quando eu não tenho o nativo ou um bom equalizador nativo, eu uso esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Na Waves. Preguicinha ali de nomenclatura não funcionou, mas aí a gente vai na mão. Tudo certo. Vamos lá. Ah, tá. Legal. Então, ó. REQ6. Eu também acho muito legal esse equalizador. Gosto muito também. É bem parecido com o nativo. É por isso que eu gosto dele. É bem parecido com os nativos. Ah, um lance interessante. Eu vou voltar lá no. Vou voltar lá no outro equalizador que eu não mostrei. Olha que legal, galera. O analisador, você não precisa usar nem o analisador externo, nem ligar analisador nenhum. Ele já vem de cara com o default de análise em cada equalização. Life is just passing by right now, oh baby, oh Então você baby, já come on tem and o espectro aqui dance. rolando e já vai entendendo We don't have much time to visualmente, think junto about com it, a oh audição, baby, oh, o que é que está rolando, oh, né? oh. Então isso também é Yeah. muito interessante e Life ajuda is just muito, passing by. principalmente a galera que está começando a mixar, que não entende bem onde que tem frequência, onde que não tem, o que que são o que que é o espectro. Então essa função ajuda muito. O Logic ele tem essa função no equalizador também, só que tem que ligar. Vários equalizadores nativos não têm essa função. E esse equalizador aqui, Life is just ó, passing by right now, da oh Waves não baby, tem. oh baby, come on and. É um ótimo equalizador. Eu não estou falando que é pior ou melhor, tá? Que se tem o analisador, só que é algo que ajuda. Tem a galera que gosta de fazer com a análise. Eu, por exemplo, não fico preso a isso, mas de vez em quando eu gosto de dar uma olhadinha e sacar o que está rolando. Então, tendo isso já no equalizador, já facilita muito, né? Aqui no caso, a questão é exatamente igual ao outro, né? Você tem a escolha aqui, ó, esse já tem a opção de low shelf e low shelf. Alguns equalizadores têm essas duas opções, só para a galera entender aqui, ó. Ó, esse tá no low shelf. Quando eu boto no low shelf, ele muda um pouquinho. Então, dependendo do que você vai fazer, você pode sentir que um é melhor ou outro é melhor. Eu geralmente
Nas extremidades eu trabalho com esse cara aqui. Gosto mais. E aí eu mexo no qualquer coisa eu mexo no kill dele, que aí fica meio parecidão, ó. Ó, posso deixar mais reto, posso deixar um pouquinho mais radical. Aí o que a gente utiliza nas extremidades, como eu falei, é o shelving e é o filtro. Então no caso a gente tem como desligar e ligar. São 4 bandas no meio e 2 bandas laterais, né? Então são 6 bandas. É um equalizador também muito legal esse cara aqui. Então são os que eu aconselho. Esse equalizador nativo do Reaper, que tem esse nome RIA aqui, né? RIA, né? Do Reaper, né? Mesmo jeito que se escreve do Reaper. E temos o REQ6 aqui, que é dessa série Renaissance, que é muito legal, inclusive. Então vou sair. Geralmente esses dois são os equalizadores que eu mais uso, né? E que eu acho que são mais objetivos para a rapaziada aí. Agora eu vou falar um pouquinho de compressor, né? Os compressores que eu acho que eu uso muito esses dois carinhas que eu vou citar e uso outros também. Só que eu acho que a proposta é da forma que eu falei, de eu pegar, ser objetivo. Estou falando um pouquinho do porquê que eu acho legal e tudo mais. E ser objetivo aí, ó, pô, isso daqui vai te resolver. Então eu acho que é isso. E também visando a galera que não tem tanta experiência, né? Então se eu der um processador cheio de comandos para vocês, ele pode ser o melhor processador do mundo, pode ser equalizador, reverb, delay, o que seja, compressor, e vocês vão acabar ficando um pouco perdidos. Então, eu prefiro dar na mão de vocês coisas boas e simples que já vão gerar resultado e vão acostumar a objetividade, né? Então, a gente se preocupar com o som que está rolando, a gente quer deixar aquele som bom e pronto. Não vai ficar viajando tanto de ficar garimpando equalizador, compressor e tudo mais. É pegar, usar os que a gente tem na mão, que são os mais simples e objetivos e vai, né? Então, o primeiro compressor que eu acho assim, que está no meu top 3, ele é muito simples de usar, é muito bom. E é daquela série Renaissance também, daquele RQ lá que eu mostrei, que é o R-Vox. Tanto o RQ, né, quanto o R-Vox são da Waves. Eu vou falar, a maioria dos plugins que eu vou citar aqui são da Waves, são fáceis de conseguir. Então, eu aconselho porque realmente é um padrão. Isso planeta com questão de plugin. O R-Vox ele é o seguinte, ele tem a alavanca para comprimir. Aí no caso o ganho dele fica de default no zero. Então, a partir do momento que a gente comprime, o equalizador, o compressor ele retorna para a gente um ganho. Então a gente tem que ter o cuidado com esse retorno e dosar e, se necessário, abaixar um pouco o ganho para ficar paralelo com o ganho, a saída ficar paralela, mais ou menos paralela com a entrada, né? Com a questão, com o lance da compressão, né? Porque o áudio entra num volume, quando ele sai, quando a gente está só querendo comprimir, a gente não quer mais ganho junto, necessariamente.
muitas vezes a gente está só querendo comprimir. Então a gente, nesse caso aqui, às vezes a gente tem que reduzir um pouquinho. E aí eu faço o experimento de desligar o compressor, dou um play no áudio puro, ligo o compressor e vejo mais ou menos se os ganhos estão pareados ali de antes e depois do compressor. E esse cara daqui é um monstro, então tem que até se tomar cuidado na hora que for usar, para usar aí com uma certa moderação, porque ele vem com tudo mesmo. E tem esse carinha daqui que é o gate, que aí é muito interessante para a gente nos momentos que as fontes não estão falando, que tenha vazamento de fone, tem algum tipo de vazamentinho, enquanto a fonte mesmo não está acontecendo. Então a gente pode configurar esse cara daqui, por exemplo, deixa eu ver se na questão aqui da voz eu tenho um exemplo aqui. Tem. Então, por exemplo, ó, a voz vai vir aqui e vai acabar, né? Dance. We don't have much time to think about it, Então, oh baby. ó, a gente repara que quando a voz para, o gate entra, ou seja, então fica em silêncio mesmo. Não fica um silêncio que na música não se percebe, mas se você tiver com áudio solado, você sabe que tem uma sujeirinha. Não, ele limpa mesmo. Dance. We don't have much time to think about it, oh baby. Mas enquanto está atuando, Yeah. Life is aí expensive. tem que se configurar, porque senão ele começa a cortar a fonte também. É muito interessante essa função aqui. Eu aconselho esse compressor daqui é excelente. Eu amo esse compressor e muitos amigos, também engenheiros e técnicos e tudo mais, produtores, adoram esse compressor também, porque é um compressor mesmo fantástico. E aí é aquilo, a questão do ataque do release dele, aí existem pessoas que perguntam, pô, mas e o ataque e o release? Esse carinha daqui é um dos caras que funciona de acordo com a interação da fonte. Então, dependendo da pegada da fonte, de como a fonte está se comportando, ele muda a forma de comportamento dele e super funciona na maior parte dos casos. Assim, eu nunca tive um caso que eu fui usar ele que eu... Talvez o resultado de textura e tudo mais, às vezes eu escolho até outro. Mas a questão de, pô, mas esse tipo de compressão não funcionou, eu ainda não me deparei trabalhando com ele. Outro cara também que eu uso muito e que muita gente usa e que é fantástico é esse carinha aqui, também da Waves, chamado CLA2A. É uma modelagem de um equipamento chamado LA2A, um compressor mesmo de verdade. Reparamos também que ele só tem dois botões, né? Basicamente, e uma forma aqui de compressão em limiter, que aí ele tem atuação um pouquinho diferente de comportamento, mas os dois botões continuam. Acredito que a diferença seja que fica com uma compressão um pouco mais brusca quando ele está com limiter, pelo menos é isso que parece. Então, ele como o outro funciona de acordo com a forma que a fonte está se comportando. Então, ele é ele reage, né? Ele é que reage de acordo com a fonte.
E aí a gente tem o seguinte, o ganho e a compressão. Então, aí é aquilo. Dance. We don't have much time to think about it, Dou oh mais ganho aqui, eu tiro o baby. ganho Oh, 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 oh. e comprimo Yeah. mais, Life is just a comprimo mais ou dance. comprimo menos. We don't have much time to think about it, oh baby. Oh, 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 oh. Yeah. Também é um compressor fantástico, vale a pena a galera experimentar. Quem não conhece vai se apaixonar, não vai querer outra vida. Então esses são compressores que tá na minha lista de top aí, top 3, top 5, e que eu uso muito e que é muito fácil de manusear. Agora vamos para a questão de reverb. Vou criar dois canais auxiliares aqui. Na verdade, dois não, três, porque eu vou indicar o reverb, eu vou indicar só um, mais o delay eu vou indicar dois. Então, começando pelo reverb, eu vou indicar também daquela série Renaissance, né? Ou seja, dá para perceber que aquela série é muito boa, né? E realmente tem ótimos plugins ali. Esses três plugins, por exemplo, são da mesma série, né? Num pacote de 500 plugins, né? Então dá para ver que a série é muito boa mesmo. E não só falando por mim, mas falando por muita gente que eu vejo usando plugins dessa mesma série. Às vezes outros compressores, outros processadores, mas da mesma série, né? Então, tá, é reverb. Ok. Esse cara daqui é muito legal. Assim, não, pô, mas é o melhor reverb? Não é o melhor reverb. Mas quando eu estou na minha máquina, né, fazendo as minhas mixagens, na minha máquina, in the box, né, dentro do computador, é o cara que eu uso. Quando eu estou em estúdio, que tenha um pacote X de plugin ou que tenha um hack físico de reverb, aí a conversa é outra, claro. Mas esse cara daqui é o cara que eu indico, também da Waves, também da Renaissance, e ele tem muitas funcionalidades legais. Eu aconselho a vir em Load e experimentar vários dos presets que tem aqui e partir deles e aí fazer suas mudanças e tudo mais, mas experimentar mesmo porque é muito legal esse carinha aqui. Vale a pena. Tem rooms, tem plates, tem halls, tem reverb gateado, câmaras de eco, catedrais, tem tudo. Assim, é muito interessante, tem muitas opções. Então, certamente vai conseguir resolver o que é necessário com esse reverb, se tratando aí de ambiências, né? Agora, eu vou falar dos delays. Delay, eu geralmente utilizo esses dois carinhas que eu vou estar falando, eu uso muito. Um deles é o Many Delay.
E ambos os delays são bem simples de manusear, até para você, se quiser partir dele mesmo, já chegar a bons resultados. É muito legal esse carinha aqui. E ele tem o seguinte, ele tem algumas coisas que a gente pode, alguns processamentos que a gente pode adicionar nele e dosar e esse delay trabalhar junto. Porque às vezes quando a gente quer um tipo de som, aí a gente soma, por exemplo, o delay com. Bota o delay lá no canal auxiliar, o delay, depois um ampli de guitarra com a configuração tal, ou se não um delay com reverb depois na configuração tal, é, um delay ou um phaser na configuração tal. Aqui não. Aqui ele já tem uma filosofia de fazer, se você quiser um determinado tipo de som, você conseguir fazer tudo nele e poupar também processamento. Né? Que em vez de você estar utilizando dois plugins, você vai utilizar um só. E ele é super honesto nessa questão, funciona. Já usei essas funcionalidades junto com o delay dele. É muito legal. Assim, resolve muito bom. Então ele é um estéreo delay, né? Então ele tem essa abinha aqui de delay. Então aí tem o feedback, que é a realimentação, tem o tempo, né? Do delay, que dá para você ou mudar aqui no knob mesmo. Dá para você dosar. Por que essa dosagem? Porque quando você estiver usando no canal auxiliar, a gente usa em 100%. Né? Quando você está usando no seu canal, se você quiser aplicar ele, por exemplo, no seu canal, aí você tem como dosar o tanto que você quer de delay em comparação com o seu áudio original. Né? Então é legal também que tem essa funcionalidade de dry wet aqui, bem legal. High Pass Filter e Low Pass Filter, isso é muito interessante para a gente poder filtrar o delay, as repetições, porque o som às vezes entra completo e a gente não quer aquele grave, não quer aquele agudo extremo. Então você tem como filtrar o grave e o agudo. Muito legal. Esse delay é completo, né? Não tem nem o que falar. Então aí a gente tem mais o reverb, mais distorção, mais doubler, mais phaser. Ou seja, quero utilizar uma dessas funções ou todas essas funções com ele, é só vir aqui, ligar e dosar. Funciona muito legal. E aconselho também a experimentar os presets aqui para partir dos presets, que é muito legal também. Gosto bastante desse delayzinho. Agora o meu preferido de todos, delays, de todos os delays, ele é o meu preferido. Pronto, tá aqui. Então esse é o H-Delay. Então ele é bem legal também, tem o modo dele de trabalho em estéreo e ping-pong também, que é muito legal. Tem o modo Lo-Fi também. Só estou falando das coisas que são um pouquinho diferentes do outro, né?
Esse lo-fi ele já fica com o som mais lo-fi mesmo, as repetições. Aí ele tem o lance ele tem uma pegada mais tape delay, né? Um lance de delay de fita, simular uns delays de fita e tudo mais. Então, ele tem um modo aqui de você modificar o analog dele e tem esses comandos aqui para a gente configurar a modulação dele. Só tem que tomar o cuidado com a tonalidade da música e tudo mais, mas isso é uma questão de bom senso. Outra coisa que esse tem também, que é muito legal, que eu gosto muito, é que às vezes ele tem a possibilidade de estar trabalhando nesses dois modos aqui com o BPM, né, sincado na sessão, mas ele tem um modo também de trabalhar solto. Então, para trabalhar com ao vivo, para trabalhar com uma sessão desclicada, esse cara daqui tem superioridade à maioria dos delays, né? Quer dizer, tem muito delay também que dá pra gente configurar na mão, mas esse cara daqui ainda tem um tap. Então, a gente pode simplesmente Life is just passing by right now. Oh, fazer um tap life. e regular depois os tempos e tudo mais, né? O tempo, o feedback e os filtros e tudo mais. E ele vai estar ali o tempo inteiro sincado com você no tap, né? Isso é muito legal, que para situações de ao vivo, para situações de música desclicada e às vezes até para uma música que está clicada, mas você quer fazer um feeling mais na mão, né? Também funciona muito bem. E ele tem esse carinha daqui também, né, de dosagem, o que é muito legal. Basicamente, esses são os processadores básicos que eu indico, né? Então, o equalizador nativo, o REQ6 da Waves, de compressores CLA2A e RVox, de reverb o RVerb, delay, many delay e o HDelay. E agora vai a dica que eu tinha ficado de dar. A galera que veio do analógico e a galera que veio, mesmo que não veio do analógico, mas que vivenciou muito o mundo analógico, geralmente tem uma filosofia mais objetiva, porque as limitações obrigavam as pessoas a terem essa filosofia mais objetiva e os equipamentos já eram objetivos. Então, você ia num estúdio, você só tinha uma ou duas máquinas de reverb, isso era normal, mesmo nos grandes estúdios. Às vezes um processador de delay e dois compressores, quatro compressores e uma mesa, né? Quando a gente se tratava dos consoles clássicos, como SSL, NIV e tudo mais, existiam várias séries que aí você tinha o Channel Strip, que vai ser a dica que eu vou dar, e aí você tinha tudo naquele Channel Strip. Então tinha compressor, tinha gate, equalizador, e isso já te resolvia. Era uma boa captação e esse channel strip. Aí você tinha os processadores externos
né, de uma máquina de reverb, uma máquina de delay e já se resolvia. Por isso que eu estou tratando essas dicas que eu estou dando aí de um ou dois plugins só para cada função e com essas funções. Né? Então, equilíbrio, pan, organização, equilíbrio, pan, equali, equalização, compressão, reverb e delay. Porque isso era o que resolvia tudo até a década de 90. A partir da década de 90 é que começou-se essa filosofia de ter tudo na mão, né, mais para o final da década de 90, inclusive, é, é, e aí as pessoas começaram a se perder e muita gente às vezes chega em mim e fala, pô, mas eu não sei nem por onde começar, como é que eu começo a mixar? Por que o cara chega nesse grau de frenesi? E muita gente é assim, as pessoas às vezes não sabem nem o que estão fazendo, mas sai fazendo. Porque tem tudo na mão, então não se sabe, é aquilo, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa vai servir. Então o cara nem está escutando, já está botando Flanger, phaser, quer fazer, quer acontecer. E bicho, escuta, organiza, equilibra, bota ele no estéreo ali onde é que você acha que tem que ser. Equalização, compressão, reverb, delay. Dessa forma, a gente consegue fazer mixagens melhores do que sair utilizando tudo que tem na plataforma. Então, essa galera mais old school, né, são mais objetivos, porque tem a filosofia do analógico, então a gente usa, quando está pensando dentro do software, as pessoas calculam da forma que seria fora do software. Então, eu vou indicar uma coisa aqui que vai ajudar muito. Pô, é, tem tudo, é a forma clássica. É o que a gente chama de channel strip. A própria Waves tem alguns channel strips, mas eu vou indicar o que eu acho que... Ah, pô, eu quero uma coisa só. Pô, vai nesse daqui que já vai te resolver. Que é... E ajuda muito nessa questão de objetividade, né? Então é o SSL. Pronto aqui, ó. Ou você usa o channel, SSL channel, ou você pode usar o SSL G-Channel. Eu gosto mais do G-Channel, que é o que eu uso mais. Então, ó, a gente tem os filtros, altas, média altas, médio grave e grave. Compressor, gate, inversor de fase, caso precise, e acabou, ó. Entrada, saída, resolveu. Quando a gente está no mundo analógico, é isso que a gente tem, é isso aqui, ó. Cada fonte entrando num cara desse na mesa, aí a gente comprime, se precisar usar o gate usa, grave, médio agudo e agudo, e pronto, reverb delay, já resolveu. Então, aconselho as pessoas a usarem e tentar resolver também com esse cara os casos, porque dá uma visão para a gente mais objetiva, né? Porque é basicamente isso. A forma que era feita sempre foi feito, né? Então, em todo o tempo da existência da música, as coisas, a maior parte do tempo foi feito dessa forma. Então é interessante a gente ter essa mentalidade da objetividade, porque o mais importante é o som que a gente está buscando. A gente sair fazendo coisas aleatórias não vai levar a gente para lugar nenhum.
Então é isso, eu espero que tenha ajudado aí com essas dicas, falando desses conceitos e até a próxima. Valeu!